Os Homens do Rei, capítulo 17. Quando Neil contou as novidades, a alegria das raposas foi quase unânime. Até Aaron pareceu ficar feliz o bastante para parabenizá-lo. Kevin não conseguiu se recuperar tão rápido de ter seu mundo virado de cabeça para baixo, e passou a tarde inteira distraído. Perdeu gols que costumava marcar de olhos fechados e passou os intervalos sentado sozinho nos degraus. O iMac não teceu comentários a respeito do desempenho medíocre e fez Dan se calar quando ela tentou dizer alguma coisa. Dan convenceu todos a irem para o centro para um jantar de comemoração. Não podiam falar do acordo com Ichiro em público, mas podiam e falaram sobre todo o resto que queriam. Ninguém deixou de notar as faixas de Neil, mas após algumas provocações bem intencionadas, mantiveram a palavra e não se meteram no não relacionamento de Neil e Andrew. Neil passou a maior parte da refeição observando Kevin e Andrew. Kevin permaneceu calado, encarando o prato e brincando com a comida. Andrew estava sentado na ponta da cadeira, entre os dois atacantes, com os dedos entrelaçados e em frente ao rosto para esconder a boca. Observava a todos com um olhar impassível, sem dizer nada. Quando alguém cometeu o erro de tentar incluí-lo na conversa, ele se limitou a encará-los até que desistissem. Neil percebeu o olhar cansado que Matt e Dan trocaram, a decepção evidente nas caretas que repuxavam os lábios. Haviam feito um belo progresso nas montanhas, ou pelo menos era o que pensavam, mas Andrew se fechará de novo sem aviso prévio. Neil queria dizer que Andrew estava conservando toda sua energia para o colapso silencioso de Kevin, mas não sabia como comunicar isso sem atrair a ira de Andrew. Por fim, voltaram para o dormitório. Neil seguiu Nick até o quarto dos primos. Kevin foi direto para o banheiro, mas deixou a porta aberta. Neil olhou das mãos que apertavam a pia com força para o reflexo de Kevin. Não sabia a causa daquele olhar intenso, a não ser que ele estivesse olhando para o número em sua bochecha. Kevin fora o segundo melhor durante a vida inteira. Agora tinha a liberdade de lutar pela colocação que sempre merecera e com a qual sempre temera sonhar. Neil não o culpava por sentir medo, mas precisava que Kevin superasse aquilo. Quando Kevin não deu sinal de que se moveria tão cedo, Neil desistiu. Andrew estava sentado em sua mesa, então Neil foi se sentar ao seu lado. Nick e Aaron estavam nos puffs, jogando videogame. Passaram por 3 fases até que Kevin ressurgisse. Kevin olhou de Neil para Andrew e disse, "Me levem para a quadra." Era óbvio que não se importava com quem obedeceria, mas Neil olhou para Andrew. Ele estava com a janela aberta para poder soprar a fumaça para fora. Ainda tinha metade do cigarro, mas não hesitou em apagá-lo no peitoril da janela. Colocou a bituca de lado para fumar depois e desceu da mesa. Quando chegou à metade da sala, Neil se levantou e se convidou para ir junto. Kevin não pareceu notar e Andrew apenas olhou brevemente para ele. Nick acenou em uma despedida alegre e voltou aos monstros do jogo. Deixaram Kevin no vestiário e continuaram para a quadra. Neil ficou perto da parede para estudar o piso polido e as patas de raposa reluzentes. Andrew se sentou no banco da casa e não disse nada. Kevin não demorou muito e apareceu com um balde de bolas em uma das mãos e a raquete na outra. Neil observou atravessar a quadra vazia até a área da defesa. Kevin colocou o balde no chão, vestiu as luvas e começou a arremessar no gol vazio. Andrew tolerou o espetáculo até que não houvesse mais bolas no balde, então se levantou, entediado. Ele é mesmo patético. E quem não é? Perguntou Neil sem tirar os olhos de Kevin. Kevin analisou a bagunça ao redor e balançou a raquete de um lado para o outro. Usou a ponta para puxar algumas das bolas que estavam mais próximas e depois passou da mão direita para a esquerda. Neil esperava que ele fosse sacudir a mão direita e recomeçar, mas Kevin pegou a próxima bola com a raquete ainda na mão esquerda. Neil apoiou as mãos na parede da quadra em expectativa. As reverberações fizeram o calor percorrer cada corte e queimadura em processo de cura em seu braço e ele resmungou com dor, "Andrew." Kevin ignorou o barulho e deslizou a bola na rede da raquete. Deu um giro experimental e depois arremessou. Neil pensou que ele estava mirando no mesmo lugar que havia arremessado nos últimos 5 minutos, mas a bola caiu a meio metro de distância. Kevin sacudiu a raquete com óbvia irritação e pegou outra bola. Deu outro arremesso, mas ainda acertou longe do alvo. Fez o mesmo com todas as bolas que conseguia alcançar com mais facilidade. Acertou o alvo na 5ª tentativa, e todas as 4 bolas que foram arremessadas depois bateram no mesmo lugar. Neil olhou para trás.
Andrew tinha se virado ao ouvir seu nome, e sua fisionomia era indecifrável. A contração no canto da boca poderia ser de desprezo, mas Neil não tinha certeza. Por fim, Andrew se virou bruscamente e saiu. Neil olhou de novo para a quadra. Kevin reunia as bolas. Ele cerrou os dentes, se preparou para a dor e bateu na parede de novo. Kevin apontou a raquete para Neil em uma ordem para que parasse. Neil ignorou a pulsação da mão, que alternava entre quente e fria, e acenou com a mão esquerda para Kevin, que fez um gesto desdenhoso e voltou ao que estava fazendo. Neil resistiu à vontade de entrar em quadra e sufocar o colega por sua imprudência, mas foi por pouco. Apenas o observou aumentar a velocidade aos poucos, passando de arremessos parados para arremessos em movimento. Kevin corria até as bolas enquanto quicavam e tentava arremessá-las o mais rápido possível. Desenhou 2 cruzes no gol, os pontos cardeais primeiro, seguidos pelos 4 cantos, e acertou o centro do gol com cada bola que veio a seguir. Neil estava com uma sensação estranha ao assisti-lo, mas não sabia se era por medo de que Kevin se machucasse ou por estar fascinado. Sempre soube que Kevin era o melhor, mas tinha quase se esquecido de como ele jogava em seu auge. Um flash de laranja na visão periférica de Neil o distraiu de Kevin, e ele observou Andrew apoiar o capacete no banco do time da casa. Andrew sem dúvida notara a atenção, mas focou em calçar as luvas. Não explicaria nada de boa vontade, então Neil perguntou: "Você vai jogar com ele? Alguém precisa ficar de olho nesse idiota." Ele puxou a última correia no lugar, amarrou o capacete e foi para o portão. Não se deu ao trabalho de bater para avisar, mas Kevin, que estava virado naquela direção, parou assim que o viu. Olhou na direção de Neil. A proteção que usava no rosto e a distância entre eles o impossibilitava de enxergar sua expressão, mas Neil podia adivinhar que havia algo de acusador. Ele balançou a cabeça e deu de ombros com exagero, tentando parecer inocente. Andrew bateu o portão ao entrar e foi para o gol. Kevin levou as bolas para a área da defesa. Andrew fez um gesto expansivo para fosse lá o que Kevin tivesse dito e apoiou a raquete despreocupadamente no ombro. Ele se recusou a se mexer, mesmo quando Kevin sinalizou que estava pronto. Kevin ficou parado, segurando a raquete por mais alguns segundos, até desistir e arremessar. Andrew apenas desviou e a bola passou ao lado de seu capacete. O gol se iluminou de vermelho. Kevin arremessou de novo, então começou a perder a paciência e a mirar em Andrew. A bola bateu no capacete, e Andrew por fim assumiu a posição, pronto para jogar. Quando Kevin arremessou de novo, Andrew defendeu, jogando a bola na direção dele. Kevin precisou recuar para conseguir segurá-la. Assim que voltou a se equilibrar, mirou no gol de novo. Andrew defendeu e devolveu na direção dos joelhos de Kevin, que deu um passo para o lado bem a tempo. Os dois continuaram nesse ritmo por algum tempo até que Kevin marcou outro gol. Conseguiu marcar mais 2, mas Andrew defendeu logo a seguir, com um movimento incrível da raquete. Daí para frente, o ritmo aumentou. Não era mais um treino, era uma luta. Andrew tentava cortar os rebotes de Kevin, que por sua vez, desafiava o outro a manter o ritmo. Desde que haviam se conhecido, se representava uma ferida aberta entre os dois. Era a parte crítica da amizade pela qual Andrew se recusava a expressar apreço e a qual Kevin não conseguia consertar. Um sonho no qual Andrew não acreditava e do qual Kevin não conseguia desistir. Aquele momento, depois de tantos anos, significava um cessar-fogo, e Neil mal podia respirar ao observar o duelo. Dava até para ver o temperamento de ambos se manifestando nos detalhes. Um movimento da raquete de Kevin aqui e ali, e a brutalidade crescente nas defesas de Andrew. Era inevitável que Kevin ganhasse. Mesmo com a mão esquerda, ele se dedicava demais aos treinos para perder para Andrew. Apesar de ter todo o talento nato para ser um campeão, Andrew não tinha o refinamento de um atleta. A força bruta não seria o bastante para vencer Kevin. Após marcar 5 gols seguidos, Kevin deixou a raquete cair e saiu batendo os pés na direção do gol. Andrew apoiou a raquete no ombro e o observou se aproximar. Neil esperava que Kevin começasse a gritar, mas ele agarrou a grade do capacete de Andrew e o jogou com tudo contra a parede do gol. Neil estremeceu e foi na direção do portão, ciente de que chegaria tarde demais para impedir que Andrew arrancasse o couro de Kevin, mas precisava tentar. Parou no meio do caminho, ao notar que Andrew não tinha se mexido. Estava com o punho cerrado ao lado de Kevin, parecendo ter desistido do soco, e não jogará o outro para longe. Ficou ali parado, ouvindo que Kevin estava rosnando.
Por fim, Kevin o soltou e se afastou. Andrew o acertou nas costas com a ponta da raquete com força, fazendo-o cambalear e avançar para a linha do gol de novo. Alguns segundos depois, voltaram a treinar como se nada tivesse acontecido, e continuaram até que Kevin enfim precisou se sentar. Neil recolheu as bolas da quadra enquanto os dois tomavam banho e achou mais prudente não tecer comentários para nenhum dos dois. A volta até a Torre das Raposas foi silenciosa, e Kevin seguiu direto para a cama. Andrew pegou a bituca do cigarro na janela, acendeu-a e observou o campus escuro. Neil olhou durante alguns minutos e então voltou para o quarto. No dia seguinte, Kevin tinha voltado a ser ele mesmo, despótico e sarcástico como sempre. Também havia voltado a jogar com a mão direita sem mencionar nada sobre o treino do dia anterior. Neil pensou que talvez tivesse machucado a mão ao empurrar Andrew com tanta força, mas quando foi para a quadra para o treino da noite, voltou a usar a mão esquerda. Andrew treinou com ele sem hesitar, e os dois duelaram como se já tivessem se esquecido dos acontecimentos do dia anterior. Neil ainda estava de fora da disputa, mas não se importava. Via seu futuro em cada arremesso e cada defesa, cada gol marcado e impedido, e mal conseguia respirar de tanta empolgação. Na quarta-feira à tarde, a imprensa compareceu ao campus para entrevistas e filmagens. Neil se lembrou do conselho que Alison dera e tentou ser honesto, respondendo ao máximo de perguntas que podia. Conseguiu se esquivar de algumas das mais espinhosas ao relembrar a todos que ainda havia uma investigação em andamento sobre os negócios do pai. Não esperava que recuassem, mas após algumas tentativas, a imprensa entendeu a dica e passou para outros tópicos. Não foi nenhuma surpresa quando perguntaram quão graves eram seus ferimentos. Neil confirmou que não jogaria na sexta-feira, mas voltaria à quadra para as semifinais. Sua confiança inabalável na capacidade das Raposas de seguir em frente rendia um sorriso aqui e um aceno de cabeça ali e estabelecia que fosse ele Nathaniel, Neil ou qualquer outro, o calouro abusado das Raposas era o mesmo de sempre. Quando as perguntas terminaram, foram falar com o resto da escalação das Raposas e conseguiram encurralar até mesmo Abby e o iMac. Por fim, foram embora e deixaram as Raposas focarem nos treinos. Na quinta-feira, Neil encontrou Andrew do lado de fora de sua sala de aula. Andrew saiu sem dizer uma palavra, sabendo que Neil seguiria. Ele se contentou em acompanhá-lo até perceber que estavam indo para a biblioteca. No outono passado, Nick dissera que Andrew evitava o lugar a todo custo. Neil só tinha visto Andrew ali uma vez, quando fora buscá-lo para treinar em janeiro passado. Chegou a cogitar perguntar o que ele pretendia fazer, mas Andrew falou primeiro. Tinha subido 4 degraus da escada para o segundo andar quando se aproximou de Neil. Pega, ou eu vou usar, disse, estendendo as mãos. Neil olhou para as palmas vazias confuso, e então enfiou uma das mãos sob a manga comprida de Andrew, segurando as faixas. Sabia que tinham revestimentos e já as manuseara antes, mas mesmo assim foi pego de surpresa com o peso. Enfiou as faixas com as facas escondidas na mochila. Andrew observou fechar o zíper e pendurar a mochila no ombro, depois se virar e continuar a andar. Havia apenas um motivo para que Andrew abrisse mão de suas facas ali, mas Neil não conseguia acreditar. Não teve muito tempo para se perguntar. A parede da direita estava repleta de computadores, e ao lado das estações, havia mesas enormes para estudo. No meio do caminho, Kathleen estava sentada com 3 estudantes desconhecidos. O menino à direita fazia gestos expansivos e falava, com o livro aberto à sua frente. Ela usou uma caneta para prender o cabelo enquanto o ouvia. Andrew estava a apenas 2 mesas de distância quando ela ouviu. O susto que tomou foi tanto que a garota deixou a caneta cair. Andrew a encarou com um olhar frio e continuou. Neil parou para se certificar de que ela havia entendido que fora chamada. Os colegas de classe olharam desconfiados para ela, tão assustados com a reação violenta de Kathleen que ficaram em silêncio. Ela se virou na cadeira em direção a Andrew e se afastou, então olhou nervosa para Neil, que apenas balançou a cabeça e apontou para Andrew. Kathleen se levantou. Já volto. Andrew devia ter dado uma olhada na disposição da biblioteca antes de ir, porque cortou caminho por fileiras de antigos volumes de referência, para uma seção tão escura que não havia nenhum aluno. Ao perceber o isolamento, Neil ficou feliz por ele ter entregado as facas. Andrew se virou no fim do corredor, avaliou o canto vazio a apenas alguns passos de distância e esperou que Neil e Kathleen o alcançassem. Kathleen cometeu o erro de parar perto demais.
Mal teve tempo de gritar antes que Andrew a agarrasse pelo ombro e a jogasse contra a parede. Neil fez uma careta ao ouvir o baque. A garota cambaleou, mas não caiu e se virou para encará-lo com os olhos arregalados. Por favor, eu... Cala a boca, ordenou Andrew, então abriu o braço como uma barreira, e o tapa que deu na parede, ao lado da cabeça de Catelyn, fez a garota se retrair. Fica quieta. Já é insuportável ter que olhar para você. E o som da sua voz não ajuda em nada. Neil deu um passo cuidadoso na direção deles, tentando servir de apoio e suporte silencioso, mas Catelyn tinha medo demais de Andrew para olhar para Neil. Andrew se inclinou para a frente, aproximando-se do rosto dela, e apontou um dedo em sua têmpora. Você é um tumor. Devia ter cortado você e jogado fora enquanto ainda era benigno. Agora já é tarde, e olha só a que ponto chegamos, disse ele, mas quando Catelyn abriu a boca, vociferou. Não se atreva a falar, porra. Ela voltou a fechá-la e enfim olhou aterrorizada para Neil. Andrew a agarrou pelo queixo e forçou a olhar de novo para ele. Não me ignore. Sua vida depende da sua capacidade de ouvir. Você consegue ouvir? Ela sentiu enfática, mas Andrew não a soltou. As condições para sua sobrevivência são simples. Não cometa o erro de achar que estou aceitando você e nunca fale comigo. Você é parte da vida dele, mas nunca vai ser parte da minha. Caso se esqueça disso, eu vou te lembrar, e você não vai sobreviver à lição. Entendeu? Andrew esperou que a garota sentisse novamente e então a soltou. Considerou a própria mão por um momento, então limpou os dedos na calça jeans, como se pudesse apagar a sensação de tocá-la. Observou Catelyn por um tempo, então se afastou da parede e dela. Espero que vocês dois sejam miseráveis juntos. Então Andrew foi embora. Neil se virou para ir atrás, mas Catelyn soluçou baixinho às suas costas. Ele hesitou e olhou para a garota, que apertou as duas mãos sobre a boca para abafar o barulho, mas dava para ver seus ombros tremendo. Neil não era bom em confortar as pessoas e não gostava muito de Catelyn, mas se sentiu obrigado a uma tentativa sem jeito, uma vez que o confronto havia sido em parte culpa dele. Você ganhou, disse ele. Catelyn se limitou a encará-lo com lágrimas nos olhos. Aaron não está em aula agora, se você quiser ligar para ele. Ele se virou e a deixou ali, em choque e com medo. Andrew não diminuiu a velocidade para ver se Neil seguia. Neil correu atrás dele e o alcançou na escada. Andrew saiu pela porta para uma tarde ensolarada. Neil esperou que chegasse à balaustrada com vista para o lago do campus antes de puxá-lo pelo cotovelo. Andrew se soltou, mas parou de andar. Neil ficou parado onde pudesse ver o rosto de Andrew. O que fez você mudar de ideia? Andrew o ignorou. Neil apoiou as costas na grade e olhou para a biblioteca além de Andrew. Repassou o encontro que já deveria ter acontecido havia muito tempo e imaginou como Aaron reagiria quando Catelyn ligasse chorando. Aquilo tinha o potencial de tornar o treino um tanto desconfortável, mas Neil duvidava que Aaron fosse ficar irritado por muito tempo. Sabia em primeira mão o quanto o irmão podia ser insensível, e enfim tinha conseguido o que queria. Se os fins justificassem os meios, confortaria Catelyn de modo apropriado, mas nunca jogaria as ameaças na cara do irmão. Isso me lembra. Seria ruim se eu usasse minha rodada bônus agora? Perguntou Neil. Ele interpretou o silêncio de Andrew como um não, então acrescentou. Por que você odeia tanto, por favor? Quem foi que fez você odiar tanto essa expressão? Andrew olhou para ele em silêncio por um minuto. Fui eu. Neil não sabia que resposta estava esperando, mas não era aquela. Sentiu como um estalo no peito, agudo e surpreendente. Abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas não sabia o que. Andrew tolerou a expressão vazia dele por mais alguns segundos e então gesticulou, descartando-o como irrelevante e desinteressante. Ele disse que pararia se eu dissesse as palavras. E você acreditou, adivinhou Neil. Eu tinha 7 anos. Eu acreditei nele. 7, repetiu Neil sem reação. Andrew foi morar com Spears apenas aos 12 anos. Antes de Drake fazer da vida dele um inferno, Andrew havia passado por outras 12 casas e na semana anterior, dissera a Neil que nenhuma fora boa. Neil não tinha perguntado o quanto tinha sido ruim. Assumirá que a pior experiência teria sido com Drake. Neil se arrependeu de perguntar, mas já era tarde demais para retirar. Você? Começou ele, mas não conseguiu encontrar as palavras. Procurou a mentira no olhar calmo de Andrew e não achou nada. Andrew quase matara 4 homens por agredir Nick e teria quebrado o pescoço de Alyson por bater em Aaron, mas quando se tratava de crimes contra ele mesmo,
Não se importava. Tinha menos consideração pela própria vida do que por qualquer outra coisa. Neil odiou esse fato com uma ferocidade nauseante. Depois de tudo o que eles fizeram com você, como consegue me suportar? Perguntou Neil. Não estava a fim de entrar em detalhes com tantas pessoas por perto. Duvidava que qualquer um estivesse prestando atenção, mas não iria se arriscar. Apontou entre os dois, sabendo que Andrew entenderia. Como você não vê problema nisso? Não tem nada de isso, retrucou Andrew. Não foi o que perguntei. Você sabe que não foi, disse ele, e quando Andrew fez menção de se virar para ir embora, como se não pudesse mais ouvi-lo, Neil estendeu a mão, sem querer deixá-lo partir sem uma resposta. Espera. Não respondeu Andrew, e a mão de Neil congelou a pouca distância de tocar no braço dele. Andrew também ficou imóvel, e seguiu-se um silêncio terrível que durou 1 minuto. Por fim, Andrew olhou, mas por um momento Neil não sabia para quem ele olhava. Em um segundo, a expressão de Andrew ficou tão sombria e distante que Neil quase recuou. E num piscar de olhos, Andrew estava de volta, tão calmo e displicente como sempre. Agarrou o pulso de Neil para empurrar a mão dele para o lado. Fez pressão com os dedos na mão de Neil antes de soltar, não com força o suficiente para machucar, e acrescentou: é por isso. Neil parou quando Andrew mandou. Não era muito, mas era mais do que o suficiente. Neil conseguiu assentir, entorpecido demais para falar, e observou Andrew ir embora. Na sexta-feira, Kevin entrou em quadra usando a mão direita. Neil ia dizer algo, mas o olhar mortal de Kevin fez com que suprimisse todas as perguntas. Dan interpretou erroneamente a expressão de Neil como preocupação e parou na entrada da quadra para confortá-lo. Deixa com a gente, prometeu ela. Eu sei, respondeu Neil, e a garota sorriu de orelha a orelha. Dan foi para a linha da meia-quadra como a segunda atacante das Raposas, e o restante do time foi atrás dela quando seus nomes foram chamados. René e Nick ficaram no banco com Neil, como reservas da noite. René entraria e sairia no lugar dos defensores, já que os Urso-Gatos iriam cansar a defesa e Andrew ficaria no gol durante a partida inteira. Os Urso-Gatos de Binghamton entraram em quadra com uma arrogância óbvia. Neil não os culpava pelo excesso de confiança, considerando o estado lamentável das Raposas, mas também não precisava perdoá-los. O estádio gritava animado com os últimos 10 segundos da contagem regressiva para o início do jogo. Os Urso-Gatos deram a saída, e a partida ficou violenta no primeiro minuto. Neil levou 10 minutos para perceber que os adversários tentavam eliminar outro jogador. As Raposas já estavam com o número mínimo de atletas. Não teriam chance se perdessem mais um. Os xingamentos cruéis de Waimek ao seu lado diziam que ele entendia porque os cartões amarelos não paravam de ser levantados. Abby abriu o kit de primeiros socorros, séria, e esperou pelo primeiro ferimento. Nick andava de um lado para o outro, irritado, e gritava insultos agressivos para os Urso-Gatos através das paredes. René tentava acalmá-lo quando ele se exaltava demais, mas não dizia nada. Neil tentou absorver um pouco da calma de René, mas sentiu o sangue ferver quando Alison foi derrubada de novo. Por trás da indignação crescente estava o calafrio perante o inevitável. As Raposas não aguentariam aquele estilo de jogo por muito tempo. Foram deixadas de lado e pisoteadas durante grande parte da vida. A quadra era o último lugar em que tolerariam esse tipo de insulto. Seth já teria dado um soco 8 minutos antes. Os outros não demorariam a explodir. Mas depois de alguns minutos, 2 jogadores adversários foram expulsos com cartões vermelhos, e as Raposas mantiveram a calma. Deixaram que acertassem golpes e derrubassem raquetes, e cediam quando empurradas. Nem mesmo Matt chegou a revidar quando o atacante que o marcava deu um soco nele. Abaixou os braços e permitiu que o acertasse com os socos até que os árbitros interrompessem. Dan marcou o gol ao cobrar a falta e abraçou Matt no caminho de volta para o meio da quadra. Neil observou a breve interação e por fim relaxou. Naquela noite, as Raposas tinham escolhido a vitória em vez do orgulho. Foi um sacrifício necessário, mas surtiu um impacto emocional e físico em todos. Passaram a maior parte do intervalo furiosos, putos demais com os oponentes para avaliar o quão bem estavam indo. Waimek atenuou sua recapitulação, sem querer irritar ninguém com sua abordagem rude de sempre. Se alguém percebeu, não deu sinal. Quando terminou de falar, o treinador olhou em volta e perguntou: alguém tem alguma coisa a dizer? Dan bateu com a cabeça da raquete no chão. Estamos no meio do caminho. Vamos acabar com esses idiotas e depois encher a cara.
Alguém me diz, por favor, que tem bebida no dormitório. O depósito já vai ter fechado quando o jogo acabar, e eu só tenho meia caixa de cerveja. Nick fez uma careta ao receber um olhar de expectativa de Dan. Não o suficiente para compensar isso. Bebemos a maioria na segunda. Alguma coisa é melhor do que nada, comentou Matt, parecendo desanimado. Catelyn deve ter, disse Aaron, sem erguer o olhar de onde apertava a rede da raquete. Podemos conseguir mais se formos com ela e as raposetes. A surpresa apagou a decepção dos rostos dos companheiros. As raposas lançaram olhares rápidos entre Aaron e Andrew e esperaram por uma reação. Andrew estava, como sempre, sozinho no outro lado da sala. Não disse nada, e sua expressão entediada não se contraiu ao som do nome de Catelyn. Aaron enfim ergueu os olhos, mas olhou para Dan, e não para Andrew. A não ser que você não queira? Dan olhou com precaução para Andrew. Sim, claro. Se elas têm para dividir. Quanto mais, melhor. Certo. O comentário foi direcionado para Andrew, uma sondagem cuidadosa à espera de uma reação violenta. Andrew olhou para o nada e continuou a ignorar todos eles. Aaron assentiu como se aquilo não fosse uma reviravolta estranha e colocou a raquete de lado. Posso contar quantos somos quando a gente voltar. Podemos usar de novo a sala de estudos do porão. Disse Matt. Não interrompeu Neil, antes que ele perguntasse o óbvio. Era mais difícil fazer Nick ficar quieto, e ele deu uma cutucada nada sutil em Aaron, que o ignorou com um movimento displicente dos dedos. Nick lançou um olhar arregalado para Andrew que não retribuiu. Por sorte, a buzina disparou antes que a boca de Nick o colocasse em apuros. O iMac apressou as raposas. Levantem e caiam fora. Temos uma equipe para enviar para casa chorando. Podem fofocar no tempo livre. O segundo tempo foi tão difícil quanto o primeiro, mas o intervalo havia restaurado o ânimo das raposas. Fazer Aaron e Nick começarem jogando juntos foi a melhor decisão que o iMac tomara durante a noite. Aaron jogava com uma energia e foco que Neil nunca tinha visto, e a empolgação de Nick o colocava em uma vantagem muito necessária. Andrew se manteve firme atrás deles, atento aos pontos fracos. O trabalho em equipe impecável permitiu que o ataque se controlasse para jogar com mais intensidade nos 15 minutos finais de jogo. Quando Matt e René entraram em quadra faltando 25 minutos, Dan e Kevin deram tudo de si. A buzina final anunciou a vitória por 7-5 para as raposas. Neil e os reservas entraram em quadra assim que os árbitros abriram os portões. As raposas comemoraram apenas por alguns segundos. Já tinham aguentado bastante dos urso-gatos para 2 vidas e preferiam celebrar a vitória com bebidas. Trocaram os apertos de mão o mais rápido possível. Aaron foi um dos primeiros a sair da quadra. Empurrou a raquete para Nick e deixou o capacete e as luvas pelo caminho até as raposetes. Quando ele se aproximou, Catelyn jogou os pompons de lado e pulou em seus braços, pronta para beijá-lo. As raposetes pulavam ao redor, comemorando e acenando para a torcida. Caralho, disse Nick, olhando deles para o semblante nada impressionado de Andrew. Porra, eu tô acordado? Era a vez de Kevin lidar com a imprensa, mas ele lançou um olhar enfático para Neil ao se encaminhar para lá. Neil não tinha nada a acrescentar, já que estivera no banco a noite toda, mas se aproximou caso Kevin precisasse dele para as perguntas. Kevin abriu seu melhor sorriso feito diante das câmeras, então gesticulou para que Andrew se aproximasse. Andrew ficou parado ao lado de Neil, mas não olhou para os repórteres. A entrevista começou de modo bastante previsível, com comentários sobre o jogo e os gols inacreditáveis que Kevin tinha marcado. Neil não estava prestando muita atenção, até que alguém perguntou sobre as semifinais. Os urso-gatos voltariam para casa como a equipe que menos marcará gols na rodada de eliminação. Em 2 semanas, as raposas enfrentariam 2 dos 3 grandes. Estou ansioso para jogar contra a USC de novo, comentou Kevin. Não falei com Jeremy nem com o treinador Reman desde que me transferi, mas a equipe deles sempre foi incrível. Fizeram uma temporada quase perfeita este ano. Temos muito a aprender com eles. Continua sendo o torcedor número 1 deles, brincou a repórter. Vocês também vão jogar contra Edgar Allan, na maior revanche do ano. Comentários? Não quero falar mais dos corvos. Desde que minha mãe morreu, são os corvos pra cá, os corvos pra lá. Não sou mais um corvo. Nunca mais vou ser um corvo. Pra ser sincero, nunca deveria ter jogado lá. Devia ter entrado em contato com o treinador iMac no dia em que descobri que ele era meu pai e pedido para começar como calouro em Palmetto State.
No dia, a repórter gaguejou e então perguntou: Você acabou de dizer que o treinador Waimek é seu pai? É, isso mesmo. Descobri quando ainda estava no ensino médio, mas não contei para ele porque achei que queria ficar em Edgar Allan. Na época, pensei que o único jeito de ser campeão era sendo um corvo. Comprei todas as mentiras que eles me contaram quando diziam que fariam de mim o melhor jogador em quadra. Eu não deveria ter acreditado. Tenho esse número no meu rosto há tempo bastante para entender que não era isso que eles queriam para mim. Todo mundo sabe que os corvos querem ser os melhores. Melhor dupla, melhor escalação, melhor time. Martelam essa mensagem na sua cabeça dia após dia, fazem você acreditar até que você se esqueça que no fim das contas, melhor significa fazem com que você se esqueça até que outras pessoas passem a acreditar. Sejam os torcedores indo longe demais com atitudes erradas ou o CRE chamando a atenção deles por seus golpes baixos. E então não querem mais fazer parte desse jogo e vão direto para a rodada de eliminação. Você sabia que eu nunca esquiei na vida? Mas gostaria de ir um dia. Havia muita informação subentendida no último comentário para que ela compreendesse o significado, mas levaria apenas alguns instantes. Neil entendeu na hora, e a adrenalina que inundou suas veias o fez cambalear um pouco. Ele lançou um olhar rápido para Andrew, que não retribuiu, mas com certeza também prestava atenção. Estava com o olhar cravado na nuca de Kevin. Kevin não esperou até que a repórter entendesse a mensagem. Diz para os corvos se prepararem para nos enfrentar, pode ser, porque nós estaremos prontos para enfrentá-los. Kevin se virou e foi embora. A repórter o encarou por um momento interminável, depois se voltou para a câmera e começou a falar rápido sobre tudo o que Kevin acabará de dizer. Neil e Andrew não ficaram para a recapitulação nem para as especulações confusas e seguiram Kevin. Kevin não diminuiu a velocidade nem olhou em volta a caminho do vestiário. Passou direto pelos companheiros de equipe que comemoravam no lounge. Largou o capacete e as luvas ao atravessar o vestiário e apoiou o peso na borda da pia. Cambaleou um pouco, como se suas pernas quisessem ceder. As mãos dele tremiam com tanta violência que Neil podia ver da porta. Em vez de cair, Kevin se inclinou para a frente e encostou a testa no espelho. Vai todo mundo morrer, disse Kevin por fim. Não vai, não respondeu Neil. Kevin pensou por um minuto, então se endireitou. Depois de olhar para seu reflexo por um tempo, ergueu a mão e cobriu a tatuagem no vidro. O resultado provocou um estranho tremor em seus ombros. Neil não sabia se era aprovação ou medo. Tudo o que importava era que Kevin assentiu e se virou para eles. Olhou primeiro para Neil, depois para Andrew. Temos muito trabalho pela frente. Amanhã, respondeu Andrew e ignorou o olhar de Neil. Kevin aceitou a promessa, assentindo, e ele e Andrew foram em direção aos chuveiros. Neil estava limpo, então voltou para o lounge para encontrar o resto dos colegas de equipe. Todos ficaram em silêncio quando ele se aproximou. Dan apontou para trás de Neil, em direção ao vestiário. O que aconteceu? Neil contou nos dedos. Kevin contou para a imprensa que o treinador é o pai dele, disse que nunca vai voltar para Edgar Allan e expôs os corvos como babacas hipócritas. Acrescentou, erguendo a cabeça, e disse que o machucado da mão não foi um acidente. Não com essas palavras, mas não vai demorar até que a imprensa entenda o recado. Dan arfou. Ele fez o quê? Que maravilha, disse o Waimek. Ele está virando uma cópia sua. É exatamente o que eu precisava. Pelo menos você pode legalmente fazer um seguro de vida em nome de um deles, comentou Nick. Fora. Todos vocês caiam fora. Vão tomar banho antes que eu morra por causa desse fedor, disse o Waimek. Neil esperou com o Waimek e Abby no salão enquanto as raposas tomavam banho e se vestiam. O Waimek ligou a televisão e assistiu à recapitulação pós-jogo mesclada com trechos da entrevista de Kevin. Um locutor esportivo chamou aquilo de desdém e sensacionalismo. Outro se referiu à facilidade com que Edgar Allan deixou Kevin ir embora e quanto tempo Kevin e Rico ficaram fora de vista após o suposto acidente. O terceiro foi mais neutro, mas relembrou o programa de Kate Ferdinand em agosto. Kevin adotará uma postura cautelosa e quieta assim que Rico apareceu, e talvez eles finalmente tivessem uma explicação para o antagonismo inesperado de Neil e a forma ferrenha com que defenderá Kevin. Quando as raposas começaram a voltar, Waimek desligou a televisão. Depois de todos estarem sentados, ele passou os olhos por cada um. Vou ser breve. Vocês têm uma comemoração merecida pela frente. Vamos repassar os detalhes minuciosos e complicados na segunda-feira de manhã,
como de costume. Não foi o jogo mais limpo que vocês já jogaram, mas foi de longe o mais maduro. Fizeram o que tinham que fazer e deram a volta por cima. Aliás, bem-vindos às semifinais. São vocês, USC e Edgar Allan. Vocês estão frente a frente com o que resta dos três grandes, disse ele, e quando Dan ficou um pouco pálida com o lembrete, completou. Não faz essa cara. Não precisam ter medo. Sejam festeiros. Sejam orgulhosos. Ninguém achou que vocês chegariam tão longe, ninguém, a não ser as pessoas sentadas nesta sala. Vocês merecem isso, enfatizou o treinador, lançando outro olhar ao redor. Agora saiam e vão encher a cara. Com cuidado, acrescentou Abby. Longe das ruas, longe das vistas de todos, longe de perigos. Fechado? Sim, mãe, brincou Nick. Não vamos sair do dormitório, prometeu Dan. O trânsito fez o trajeto de volta à Torre das Raposas parecer interminável. O silêncio mortal no carro de Andrew não ajudou. Aaron parecia contente onde estava, encostado na janela, e Nick estava praticamente vibrando de empolgação, mas ninguém falou nada. Sair para a rua foi quase um alívio, e Neil ajudou os companheiros de equipe a carregarem o que restava do álcool para um dos quartos do porão. Quando Matt e Nick tiraram as mesas do caminho, as raposetes começaram a aparecer. Andrew as recebeu pegando a garrafa de vodka e saindo de novo. Cough, cough, disse Nick ao se aproximar. Neil tentou fingir uma expressão neutra que de nada serviu para enganar o amigo. Você já percebeu que vamos ficar umas boas horas fora do quarto, certo? Cai fora. Estou bem aqui, respondeu Neil. Tchau, disse Dan, surgindo de repente do outro lado do Neil. Primeira regra do namoro na faculdade. Nunca desperdice um quarto vazio. Neil queria dizer que os dois não estavam namorando e que Andrew poderia aceitar ou abandonar sua presença a qualquer momento. Queria ficar e comemorar o sucesso dos companheiros de equipe. Queria ver como Aaron se tornava uma pessoa completamente diferente com Catelyn ao lado. Mas metade do esquadrão das raposetes já estava presente, ocupando o cômodo com risos empolgados e perfumes fortes. E o barulho no corredor indicava que havia mais a caminho. Neil não tinha nada contra as líderes de torcida, mas se fosse para escolher entre ficar de papo com semi-desconhecidas por horas e incomodar Andrew a sós, a última seria a escolha óbvia. Vocês foram ótimos hoje, disse Neil, afinal era o mínimo que eles mereciam antes que sumisse. Todos vocês. Nada disso, retrucou Dan, alegre, ainda que seu sorriso dissesse que ela tinha gostado do elogio. Vamos falar sobre o jogo na segunda, lembra? Hoje à noite é para beber e ficar bem louco. Agora sai daqui e vai dar uns pegas. E por falar em dar uns pegas, comentou Nick em alemão, então se virou para Aaron, agitado. Como que de repente ele concordou com isso? Que porra você fez? Eu retribuí o favor, disse Aaron, com um olhar frio na direção de Neil. Neil usou Catelyn contra mim, então eu usei Neil contra Andrew. Dependendo de como você olhar, Neil é uma violação do nosso acordo tanto quanto Catelyn. Andrew poderia quebrar nosso acordo e me liberar, ou terminar com Neil. Neil era fluente em alemão, mas as palavras de Aaron pareciam incompreensíveis para ele. Aaron tinha avisado a Neil que estava pronto para lutar por Catelyn, mas se Neil foi a munição escolhida, Aaron deveria ter perdido. Isso devia ser um mal-entendido ou apenas consequência da visão distorcida de Aaron sobre as intenções de Andrew. Nick conseguiu falar primeiro. Calma aí, ele escolheu o Neil em vez de você? Isso parece um pouco demais para um casinho, você não. Nick olhou para o rosto pálido de Neil e balbuciou. Isso foi novidade para você também, HM? Aaron ignorou Nick e jogou uma chave para Neil. Você vai trocar de quarto comigo amanhã. Agora tenho permissão para levar Catelyn para o dormitório, mas prefiro que ela não fique no mesmo quarto que Andrew. Ele pode ter concordado em não se intrometer mais, só que não confio nele nem por um segundo. Vou arrumar minhas coisas amanhã de manhã, respondeu Neil. Aaron voltou para perto de Catelyn. Nick ainda olhava para Neil como se ele fosse o maior mistério do mundo. Neil saiu antes que o amigo dissesse mais alguma coisa e subiu as escadas. A porta de Andrew estava trancada, mas ele a abriu com a chave de Aaron. Encontrou Andrew meio enterrado em um puff, com a garrafa aberta de vodka nas mãos. A TV estava desligada, mas Andrew estudava a tela como se visse algo na superfície escura. Não perguntou como Neil entrará. Talvez ele e Aaron já tivessem conversado sobre a troca. Neil trancou a porta e atravessou a sala para ficar ao lado dele. Andrew deixou que o outro pegasse a vodka sem discutir ou resistir.
Neil fechou bem a tampa e colocou a garrafa onde nenhum dos dois poderia derrubá-la. Quando Neil se virou para Andrew, ele já estava pronto e o pegou pelo colarinho para puxá-lo para baixo. Neil plantou uma mão contra o tapete áspero para se manter afastado do corpo de Andrew e enterrou a outra no puff, perto da cabeça dele. Andrew passou a mão pelo braço de Neil do ombro ao pulso. Até onde eu sabia, você me odeia, disse Neil contra a boca de Andrew. Odeio tudo em você, respondeu Andrew. Neil se ergueu um pouco. Eu não sou tão burro quanto você acha. E eu não sou tão esperto quanto achei que era. Sei que não devia fazer isso de novo. Seriam as minhas tendências autodestrutivas? Se não fosse por aquele de novo, Neil pensaria que tinha a ver com a conversa terrível da quarta-feira. Pensou em todas as explicações possíveis o mais rápido que conseguiu, desde as investidas rejeitadas de Roland até os problemas familiares de Andrew, passando pelas raposas e Drake. A pressão em seu pulso enfim guiou seus pensamentos para onde precisavam ir. Uma vez, Neil perguntara a Andrew se ele morreria se demonstrasse alguma coisa. Deveria ter pensado melhor antes de dizer uma coisa dessas depois de ver as cicatrizes de Andrew. Ele quase morrera tentando se manter próximo a Cass Spears, mas ainda assim a perdeu. No fim, eu não sou um sonho inalcançável, disse Neil, não vou a lugar nenhum. Eu não perguntei. Então pergunta, ou fica por aqui para descobrir por conta própria. Vou acabar me cansando de você. Tem certeza? Perguntou Neil. De acordo com boatos, eu sou bem interessante. Não acredite em tudo que dizem por aí. Neil ignorou a rejeição. Andrew já o estava puxando para si de novo. Eles se beijaram até Neil ficar tonto, até não ter certeza se conseguiria se levantar de novo. E então Andrew puxou a mão de Neil do puff. Ele a segurou distante dos dois por uma eternidade, então a pressionou devagar contra o peito e a soltou. Ficou tenso sob a mão dele, mas relaxou antes que Neil pudesse se afastar. Neil não se deixou enganar. No primeiro beijo dos dois, Andrew deixará óbvia a importância que dava a um sim. Aquela rendição casual não era um consentimento genuíno. Andrew estava fazendo aquilo por causa da conversa de quarta-feira, mas Neil não saberia dizer qual dos dois ele tentava convencer. Apenas 3 meses haviam se passado desde os abusos de Proust e 4 desde o ataque de Drake. Neil não sabia quando Andrew ficaria bem, mas sabia que ainda não era a hora. Deixou a mão apoiada no peito dele, mas se recusou a movê-la. Não vou ser como eles. Não vou permitir que você me deixe fazer o que eu quero, prometeu Neil. 101, subindo para 102, afirmou Andrew. Você mente muito mal, disse Neil, e Andrew o calou com um beijo. Espero que tenham gostado. Nos sigam no Instagram, @bl_audio_books. E peçam seus livros pelos comentários. Capítulos também disponíveis no Drive, sem anúncios e offline. Deem like e se inscrevam para ficar por dentro das atualizações do canal. Até o próximo capítulo.